Olá, amigos da Placar, especialmente fiéis torcedores corintianos em todo o Brasil e colorados. Estamos aqui, minutos depois do encerramento do jogo entre Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Jogo de vital importância para o Timão. E o Corinthians toma um gol nos acréscimos e desperdiça uma vitória que se anunciava numa noite de um grande futebol do Yuri, com Memphis Depay também realizando um bom jogo. Bom, a culpa desse empate tem nome e sobrenome: Ramon Dias. E tem também o fiel escudeiro, o filho dele, Emiliano. Bom, simplesmente o Corinthians venceu o jogo 2-1 com o segundo gol de Yuri, cobrando pênalti depois da bola bater no braço do Thiago Maia, já no finalzinho do jogo. Jogo para o Corinthians, organizado naquele momento dentro de campo, né, impedindo que o Internacional pensasse, organizasse, criasse o jogo. E aí, num momento de insanidade, o técnico Ramon Dias fez o quê? Ele coloca Ranielli e Félix Torres no time. Exatamente, Ranielli, que está perdendo espaço a cada dia com a chegada dos novos reforços. Cai uma manga, né? Do pé de manga, o Ranielli vai perdendo espaço, até para manga, um negócio incrível. E o Félix Torres, que é um jogador que não está jogando nada nas últimas partidas e voltou muito mal depois da disputa da Copa América pela seleção do Equador. Bom, o Corinthians vencia por 2-1, o gol do Yuri foi aos 27. Logo depois, faltando aí 10 minutos, um pouquinho mais, simplesmente o Ramon Dias tira Martínez e Bidon para colocar justamente o Ranielli e o Torres. Achei totalmente desnecessária essas duas substituições. Falei até na transmissão da qual eu fiz parte, de que não havia nenhum motivo para se fazer isso, não havia necessidade. Naquele momento o jogo estava para o Corinthians. O Internacional ia sair para o jogo, o Corinthians teria a chance de arrematar fazendo o terceiro e acabaria com a partida. Mas não, com essas duas alterações, tira aquilo que o Corinthians tinha de bom naquele momento, que era uma organização de meio campo, com o Martínez, que não foi bem no primeiro tempo, mas melhorou no segundo, e com o Bidon, que é um jovem, que corre, que tem vitalidade, tem juventude, que é um cara que ajuda na marcação. Então, aí para mim foi um erro fatal na decisão tomada pelo técnico Ramon Dias, que para mim não deveria nem ser o técnico do Corinthians, mas está aqui, a gente precisa analisar o trabalho dele. Um técnico que não tem arrojo, um técnico medroso, né? Aqui o Corinthians hoje recebeu mais de 45 mil pessoas, né? Um técnico que, em vez de colocar um atacante a mais, ele coloca um cara a mais para marcar, né? Ou dois caras a mais para marcar. E aí é que tá, né? O tiro saiu pela culatra. Porque o Corinthians toma o gol de empate do Ricardo Matias, né? E aí fica sem ação, fica com um jogador a menos para organizar o jogo e fica com um jogador a menos para atacar o adversário, para pelo menos tentar buscar, né, nos últimos minutos esse resultado. O gol foi aos 48 minutos do Internacional, o jogo foi até os 53, ainda havia 5 minutos. Se você mantém ali um jogador a mais no ataque, um jogador a mais para criar, você tem a chance de pelo menos tentar o terceiro gol, né? São 5 minutos, 5 minutos parecem ser uma eternidade num jogo de futebol. Então eu coloco muito na conta do senhor Ramon Dias, que toda hora vem com esse papinho, não vai barrar, que não, pero que sim, pero que não. Muita conversinha e a cada rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians se mantém na zona do rebaixamento e vai perdendo pontos preciosos, jogando principalmente aqui em Itaquera. Bom, agora faltam 9 jogos para o Corinthians. 5 deles aqui em Itaquera e 4 deles fora. Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense aqui, depois o Corinthians pega o Cuiabá fora, Palmeiras em casa, Vitória fora, Cruzeiro e Vasco aqui em Itaquera, Criciúma fora, Bahia em casa e fecha com o Grêmio lá em Porto Alegre, Tchê. Bom, no meio disso tudo tem Copa do Brasil com o Flamengo, tem os jogos da Sul-Americana contra o Racing. Se passar, vai ter que se preparar melhor para uma final de Sul-Americana e também de Copa do Brasil, se eliminar o Flamengo e se classificar para a grande decisão. E no meio disso tudo, esse turbilhão chamado rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? E aí a coisa mais complicada, o Corinthians não consegue se desenvolver
jogando aqui em Itaquera. Ô, gente, 45 mil pessoas, quase 46, empurrando o time, energia positiva, vibração e um técnico covarde, medroso, sem coragem, não é? Que faz alterações totalmente desnecessárias, né? Totalmente fora da casinha de um contexto, né? Num jogo, repito, que se encaminhava para uma vitória importantíssima e muito difícil do Corinthians contra esse bom Internacional que melhorou bastante com a chegada do novo técnico Roger Machado na vaga do Cudê. Bom, o Corinthians fez 1-0 aos 3 minutos com Yuri, né? O Internacional faz uma jogada errada no início do jogo ali com o Gabriel Carvalho, bola vai para o Memphis inteligentíssimo, coloca o Yuri para correr, ele invade a área, na saída do Rocher faz 1-0. O Internacional depois empataria com o Bernabei. Ali uma falha de marcação do sistema de marcação, os volantes ficaram meio perdidos no lance, afrouxaram a marcação, tanto Carrillo, o Bidon e o Martinez. E aí o Bernabei de fora da área, sozinho, chutou, a bola ainda desviou no Gustavo Henrique para matar o goleiro corintiano, o Hugo Souza. O Yuri depois ainda chutaria uma bola na trave, né? No primeiro tempo, quase que o Corinthians faz o segundo gol ali. Aos 3 minutos, na volta do segundo tempo, aos 3 minutos da segunda etapa, Yuri faz um gol, aí o VAR analisa, ele estava um pouquinho à frente, eu estou na dúvida até agora, como eu estava na dúvida do gol do Gabigol, que eu achei que foi legítimo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, hoje eu achei que aqui também, né, não foi conclusiva a imagem que nos foi mostrada no telão e na transmissão, tá? Então, mas enfim, uma hora acontece a favor, às vezes acontece contra, e assim também não adianta ficar em cima da arbitragem e achar que está tudo errado. E quando começa a ficar muito na vibe de arbitragem, tá errando, tal, já é o primeiro caminho para não conseguir o objetivo que nesse momento é fugir do rebaixamento. Aos 25, o pênalti do Thiago Maia. Braço aberto, bola bate no braço, pênalti. A Yuri foi lá, fez uma cobrança incrível. Yuri, para mim, o melhor jogador em campo do Corinthians, dando aos 27 minutos a chance do Corinthians garantir a vitória pelo placar de 2-1. E depois aconteceu isso que eu expliquei para vocês, né? As alterações que não foram bem executadas pelo técnico corintiano e o gol aos 48 minutos, não é? Decretando ali o empate por 2-2. Bom resultado para o Inter, que está querendo vaga na Libertadores. Eu acho que isso vai acontecer se o Inter continuar desse jeito. E o Corinthians ainda se mantendo na zona do rebaixamento, né? Ali com Cuiabá, com Atlético Goianiense, com Vitória. O Fluminense está um pouquinho fora, mas está numa situação também delicada. Enfim, o Corinthians vive uma situação extremamente complicada nessa reta final do Campeonato Brasileiro, com uma pontuação ainda para brigar, para escapar, mas com um número de vitórias abaixo dos concorrentes. E isso pode pesar no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos esperar. O martírio corintiano segue nesse Campeonato Brasileiro de 2024. Parece que o Corinthians vai deixar realmente para as últimas partidas. Eu tenho falado isso desde o momento em que o Corinthians se enfiou nessa enrascada, né? Não pode deixar para definir, né, a permanência na primeira divisão, para fugir do rebaixamento nas últimas rodadas, principalmente na última, contra o Grêmio em Porto Alegre, para que um novo e velho fantasma não reapareça, né? Aquele de 2007, que não precisa nem falar qual é, né, corintiano? Tchau!